A indecisão tem minado a sua fé. Irmãos e irmãs, na palavra de hoje o Senhor ele vai nos dizer coisas muito importantes lá no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre duas igrejas. Uma delas, muito famosa, conhecida como Laodiceia. E hoje nós vamos retratar sobre a mornidão espiritual, que é nada mais, nada menos do que a indecisão. Então hoje nós vamos falar sobre os cristãos mornos, tá? E lá em Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 22, o Senhor Jesus vai nos dizer assim, que ele conhece a conduta da igreja de Laodiceia, que não é uma igreja fria nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Porque é morno nem quente, estou a ponto para vomitar você da minha boca. Essa é a palavra que Jesus diz para aqueles cristãos que são mornos, que infelizmente pode ser que você que está aí do outro lado me assistindo, pode ser que seja assim. Pode ser que você seja assim, um cristão morno, um cristão indeciso. É basicamente aquele tipo de cristão que está em cima do muro, com um pé na graça de Deus e com outro pé no mundo. Irmãos e irmãs, é muito importante nós nos conscientizarmos de que Deus ele não aceita meio termo. E os cristãos mornos espiritualmente são aqueles cristãos que vivem no meio termo. Dizem que seguem a Deus, vão nas igrejas, até podem ler a Bíblia, mas não abandonam a fornicação, não abandonam adultério, não abandonam a mentira, não abandonam a idolatria. Ou seja, irmãos e irmãs, são aqueles cristãos que dizem que são cristãos, mas vivem na prática do pecado. O Senhor aqui ele vai dizer para esse tipo de pessoa que está a ponto de vomitá-los da boca, ou seja, de vomitá-los da presença dele. Às vezes você que está aqui do outro lado me assistindo, você é assim. Mude imediatamente, porque você pode estar perdendo a sua salvação. Quem vive na prática do pecado, quem se diz cristão, mas vive na prática do pecado, perde a salvação. Amém? E ele vai continuar aqui nos dizendo. Vamos pular um pouquinho lá para o versículo 19. Quanto a mim, repreendo e educo aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo à porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus convida essa igreja, esse tipo de pessoa, o cristão morno espiritualmente, à verdadeira conversão. Ele diz aqui, né? Portanto, seja fervoroso e mude de vida, já estou chegando e batendo à porta. Só que tem um detalhe, irmãos e irmãs. Jesus ele não obriga ninguém a aceitá-lo em sua vida. Ele fala que ele chega aqui e bate a porta. Quem ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra. Ou seja, a pessoa ela tem o livre arbítrio de escolher se vai deixar ou não Jesus entrar.
aquele cristão que é morno espiritualmente, ele tem opção. Ou ele deixa Jesus entrar, ou ele não deixa Jesus entrar. Vai de livre e espontânea vontade da pessoa. E muitas pessoas hoje, irmãos e irmãs, elas não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a renunciar à mentira, à fornicação, ao adultério, todos os prazeres que o mundo proporciona. Porque uma vez que nós deixamos Jesus entrar, nós temos que estar dispostos a renunciar isso, irmãos e irmãs, mas vivermos o Evangelho. Isso não quer dizer que nós não voltaremos a pecar, que nós não voltaremos a errar, mas sim que nós temos que deixar Jesus entrar nas nossas vidas. Só que nós temos uma escolha. Podemos ou não podemos ou não deixar Jesus entrar. E só quem deixa Jesus entrar no coração, irmãos e irmãs, é quem tem a vida eterna. Ou seja, aqueles que não deixaram Jesus entrar, eles não possuem a verdadeira vida. E infelizmente muitos cristãos que fazem parte dessa igreja aqui de Laodiceia, eles não estão tendo essa vida eterna. E a Bíblia vai nos dizer aqui que ele repreende e educa todos aqueles a quem ama. Ou seja, se nós pecamos, se nós falhamos, mas não somos corrigidos, não somos disciplinados pelo Senhor, quer dizer que tem algo de errado. Tá? Quer dizer que o Senhor ele não nos ama, porque ele vai nos dizer aqui no versículo 19 que ele repreende e nos educa. Se você não é repreendido, se você não é educado, depois de você ter pecado, isso quer dizer que você não é verdadeiramente amado pelo Senhor. E irmãos e irmãs, nós somos convidados a sermos diferentes dessa igreja Laodiceia. E às vezes você que está aqui assistindo esse vídeo, você que está como Laodiceia, você é convidado a ser diferente. Se voltarmos um pouco atrás, lá no capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer sobre a igreja de Esmirna, do versículo 8 ao versículo 11. Lá no capítulo 2, que vai dizer assim: Escreva ao anjo da igreja de Esmirna, assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço sua tribulação e sua pobreza, mas você é rico. Alguns que se dizem judeus andaram blasfemando, mas eles de fato não são judeus. Eles formam sim uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma provação, mas a tribulação não vai durar mais do que 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei um prêmio, a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor ficará livre da segunda morte. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, isso não quer dizer que nós teremos uma vida livre de sofrimentos, que nós teremos uma vida 100% em todos os momentos felizes, mas nós sofreremos perseguições, sofreremos dores emocionais, sofreremos muitas tribulações, mas nós temos, irmãos e irmãs, que ser fiéis durante todo este período de deserto. Assim como Jesus convidou a igreja de Esmirna a ser dessa forma, ele nos convida a agirmos desse jeito também.
a sermos fiéis, a sermos perseverantes na tribulação e não termos medo, irmãos e irmãs, do sofrimento. Ele vai dizer aqui no versículo 10, né? Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma tribulação, mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei um prêmio, a coroa da vida. Ou seja, irmãos e irmãs, muitas vezes o diabo, ele vai nos tentar, ele vai nos atacar, ele vai enviar tribulações contra a nossa vida. Mas aqui, Jesus ele nos dá uma promessa, né, que se nós formos perseverantes, né, ele vai nos dar a coroa da vida. Se nós formos fiéis, ele vai nos dar a coroa da vida. E essa coroa da vida é a vida eterna, é a vida com Deus, lá na eternidade celestial. Mas isso só vai para quem não é morno espiritualmente, para quem está disposto a renunciar tudo aquilo que o diabo apresenta. Amém? Que esta palavra possa ter penetrado no seu coração e que você tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe.